Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse encontro em que nós vamos falar sobre A Bela Adormecida, nosso primeiro conto dos contos primaveris aqui do grupo de estudos A Subversão dos Contos de Fadas. Para quem não me conhece, eu sou Michele Sequim, pedagoga, educadora especial, mestre em psiquiatria, doutoranda em educação, e estudo os contos de fadas há mais de 20 anos. É um dos temas de meu interesse, que eu uso muito no meu trabalho, nos meus estudos, e dessa paixão nasceu, então, essa ideia de compartilhar com vocês alguns estudos dos contos de fadas e uma mediação de leitura de alguns contos originais. Então, nessa sequência, nessa segunda temporada do nosso grupo de estudos da subversão dos contos de fadas, nós vamos ver alguns contos sobre princesas e que trabalham essa ideia de renascimento nos contos. Trazem essa ideia, alguns que a gente viu no inverno, na queda. Então, no inverno era muito essa descida ao submundo, essa queda, lidar com as sombras. E agora nós vamos ver alguns contos que nos inspiram desse retorno. Então, eu estou retornando das sombras, o que eu faço com tudo isso, com esses traumas e com essas sombras que eu recolhi lá no submundo. Então, vou compartilhar aqui com vocês os slides, então, da Bela Adormecida. Tá aqui, vamos ver, peraí. Compartilhar a tela. Aqui o nosso estilo é old school. Então, tem a apresentaçãozinha de slides e comigo comentando, fazendo a mediação de leitura a partir, claro, dos meus valores, da minha jornada e dos autores que eu estudei. Tudo bem não concordar com tudo, tudo bem ter um outro olhar sobre os contos de fadas. Aqui a gente pensa na ideia de pluralidade do pensamento. Só um pouquinho. Apresentação de slides. Pronto. Então, a Bela Adormecida. Só não queria ficar assim, então, compartilhar essa guia. Bom, espero que esteja tudo ok. Eu escolhi, então, esse conto para a gente começar a nossa jornada de estudos dos contos primaveris. E a gente vai ler, então, uma versão, vou ler para vocês a versão do Charles Perrault. Por que subversão? Sempre falo, claro, lá no primeiro encontro, em que eu vou falar um pouco mais dessa segunda temporada, eu vou dizer por que a ideia de subversão. Principalmente por causa desse livro aqui, Os Contos de Fadas e Artes da Subversão, do Jack Zipes, mas também para esse ciclo eu vou olhar também muito para as interpretações de Mary Louise von Franz, que faz esse estudo do feminino nos contos de fadas, a sombra e o mal nos contos de fadas. Ela faz muito essa leitura junguiana, ela aprofunda mais. Jung, então, vai em alguns aspectos, ele vai dar fundamentação e ela vai se aprofundar nos contos. Por que subversão? Porque os contos de fadas, sim, subvertem alguns valores e algumas estruturas da época em que eles foram compilados. E também tratam de temas sensíveis até hoje. Então, por isso que os contos foram por muito tempo e ainda são cancelados, são censurados, pois eles tratam, sim, de temas sensíveis, e já aproveito, então, um momento para dizer que a Bela Adormecida e a interpretação que se faz, ela é de um tema bem sensível, tá? A versão que eu trago aqui é a dos irmãos Grimm, então é do livro, esse livro aqui, que são os 77 melhores contos dos irmãos Grimm, é o volume 2, são 2 volumes, e os irmãos Grimm foram 2 anglicanos protestantes, cristãos protestantes, que estudaram os contos e os mitos ancestrais, tinham uma paixão pelos contos de fadas, e junto com a Doroteia, que era esposa de um dos irmãos Grimm, compilaram, e foi a partir dela, ela que conhecia e contava muitos contos, eles é que escreveram e publicaram, e eles é que trouxeram essa ideia do final feliz dos contos de fadas, e Walt Disney se inspirou principalmente na versão dos irmãos Grimm para fazer os seus filmes, como A Bela Adormecida,
a Branca de Neve, então são dessas versões em que eles vão dar uma cristianizada, eles vão dar uma censurada também em alguns temas que eram muito sensíveis, de terror, que eram muito traumatizantes para as crianças. Eles vão fazer uma versão mais para as crianças, mas mesmo assim ainda é bastante para os nossos padrões atuais, ainda é bastante polêmico e bastante pesado alguns temas. E o Walt Disney ainda vai dar uma adaptação ainda mais para o século XX. Então, é essa versão que eu vou ler aqui dos Irmãos Grimm. Então, começando. Era uma vez um rei e uma rainha que diariamente diziam: ah, se tivéssemos um filho, mas a rainha nunca engravidava. Certo dia, ela estava tomando banho, quando de repente, da água pula uma rã, dizendo-lhe: teu desejo se realizará. Em menos de um ano terás uma menina. A profecia da rã confirmou-se, e a rainha teve uma menina tão linda que o rei não cabia em si de alegria e organizou uma esplêndida festa. Não só convidou os parentes, amigos e conhecidos, como também as fadas, para que fossem protetoras e boas com a recém-nascida. No reino havia 13 fadas, mas ele só tinha 12 pratos de ouro para o banquete, portanto, uma delas não foi convidada. A festa foi realizada com maior esplendor, e quando estava para terminar, as fadas concederam à menina dons maravilhosos. A primeira lhe desejou virtude, a segunda, beleza, a terceira, riqueza, e assim por diante, com tudo o que se possa desejar no mundo. Depois que 11 fadas haviam dito seus votos, repentinamente chegou a 13ª. Bom, aqui então nós já temos vários pontos que vão mostrar a ideia de uma criança diferente, uma criança abençoada, uma criança iluminada nascendo. Nós temos então primeiro uma mãe e um pai que desejam essa criança, que querem muito ser pais e que querem muito que ela ter um filho. Então, uma filha amada e desejada. Isso por si só já vai mostrando que é uma criança abençoada, que vai chegar carregada de bênçãos. E vem, então, uma rã. Muito engraçado, assim, porque a rã, o sapo, não é um animal que se diz assim que vai ter que tem assim um bom status, né? Mas nos contos de fadas, ele traz nessa ideia da magia também se usa muito a ideia do sapo, da rã, que ele tem poderes mágicos. E é justamente uma rã, então, que vai dizer para a rainha que o desejo dela vai se realizar. Então, a gente já pensa que é uma rainha também com dons mágicos, porque ela fala com animais. E que menos de um ano ela terá uma menina. Então, é uma menina que nasce de um milagre, um pequeno milagre da vida acontecendo. E a profecia da rã se confirmou, ela teve uma menina tão linda. O rei, então, ficou muito feliz e foi dar uma festa. Então, essa ideia dessa criança desejada, dessa criança abençoada, e que a sua chegada vai ser festejada. Então, é quase como aquela ideia do batismo do bebê. A gente vai festejar que essa criança chegou e ela vai ter as fadas madrinhas do reino. Não só uma fada, ela vai ter 12. Porém, naquele reino haviam 13 fadas, e a 13ª é deixada de lado. Então, aí a gente já vai ver uma questão. Eles vão trazer todas essas fadas maravilhosas, e a 13ª, como esse número, né, cabalístico, e essa fada que vai ser representada como a fada das sombras, ela é deixada de lado. Então, vem muito dessa ideia de uma criança desejada, uma criança protegida, uma criança que se quer só bênçãos, e aí a gente vai deixar de lado
tudo o que é sombrio. A gente vai tentar proteger e dar essas bênçãos para a menina e passar essas bênçãos para a menina, porém cometendo um erro, que é deixar a sombra de lado. Isso a gente pensa, quando a gente vai assim, né, pensa, claro, isso é natural, a mãe e o pai, quando o nenê nasce, enfim, a gente só quer o bem, a gente só quer desejar o bem para a criança. É claro que sim. Mas a gente não pode negar que a criança chegando a esse mundo, o nosso mundo, não é perfeito. Nós não vivemos mais no paraíso. Então, essa criança ela vai se deparar com as dificuldades da vida. Como que nós vamos educá-la para isso? É uma questão de uma aceitação interna de que essa criança vai passar por desventuras, porque isso faz parte da vida. Então, essa família tomada de tanto medo, é uma felicidade, mas é uma felicidade com um medo muito grande, então se deixa a sombra de lado, se nega a sombra. Isso acontece muito nos pais dos contos de fadas. Se a gente for ver, vários deixam de lado o perigo, e não preparam a criança. Vários reis e rainhas nos contos de fadas, se a gente for ver no filme da Frozen também, que é lá da Rainha da Neve, também há essa negação da magia, há uma negação do perigo, então a gente não vai preparar essa criança. Tudo aqui é uma simbologia mostrando que esses pais estão em negação, estão naquilo que a gente pensa, aqueles pais que vão por uma educação alienada, uma educação tão positiva que deixa a vida de lado, que deixa as sombras de lado. Querem super proteger tanto essa criança abençoada que a 13ª fada não é convidada. Então, por não ser convidada, é justamente aí que eles já vão traçar os perigos que eles tanto temem. Porque tu negar o perigo não vai fazer o perigo deixar de existir. O perigo vai continuar existindo. A questão é como que nós vamos preparar e como que nós vamos aceitar esse perigo na nossa vida e na vida da criança, a sombra, né? Então, voltando aqui. Cada uma, então, dá uma virtude de tudo de melhor. Então, é uma criança muito abençoada. Mas, depois que 11 fadas haviam dito os seus votos, repentinamente chegou a 13ª. Ela queria vingar-se por não ter sido convidada, por ter sido deixada de lado da festa. E sem olhar e sem cumprimentar ninguém, disse em voz alta, já fazendo uma maldição, né? Já está uma maldição. Aos 15 anos, a princesa espetará o dedo em um fuso e cairá morta. Sem acrescentar mais nada, virou as costas e saiu da sala. Entre o espanto geral, a 12ª fada, que ainda não tinha desejado um dom, se aproximou e, como não podia anular a maldição, apenas abrandá-la, disse: a princesa não morrerá, mas cairá em sono profundo que durará 100 anos. Então, ela amenizou ali a maldição. O rei, que desejava a todo custo preservar a filha querida de tal desventura, deu ordens para que se queimassem todos os fusos existentes no reino. Então, assim, a gente vai ver assim, dois pais desesperados, né? Que querem tanto o bem dessa filha, e a gente sabe que nasce uma criança, nasce um filho, nasce o medo, né? Põe aqui, culpa, medo. Então, a gente começa a sentir muito medo do que possa acontecer com essa criança. A questão aqui é que o erro não é ter o medo, o erro não é temer, o erro é negar. É tentar fazer uma educação, tentar fazer um reino, um espaço, né? Tentar fazer um espaço psíquico em que se negue esse lado obscuro da vida.
Então, tu vai dar para essa criança está nascendo em um espaço de alienação, em um espaço em que ela vai ser cuidada demais, em que vai se criar um espaço artificial em que a vida, em que os processos de vida, morte e vida não possam estar. Ou seja, ela não vai ser preparada para as coisas da vida, ela vai ser mimada. Apesar de esse conto falar muito de uma menina nobre, uma princesa, se a gente for pensar na nossa educação hoje e na realidade que nós vivemos de classe média baixa, hoje nós temos muitos privilégios em relação à nossa vida, tem muito mais conforto em relação aos plebeus lá da Idade Média, até porque a gente vive melhor até do que muitos fidalgos e com muitas pessoas da nobreza, enfim. Nós moramos aqui falando de classe média baixa. A gente mora em um local que tem saneamento, que tem banheiro, tem um jardim, quer queira que não, tem uma certa estrutura que nos deixa, a gente tem uma estrutura de separar, né, a questão do mundo adulto, do mundo da criança, enfim, a gente já educa as nossas crianças com muito mais conforto, muito mais preservadas, e isso gera nelas esses pequenos príncipes e pequenas princesas mimados, em que vivem nesse mundinho um pouco alienado, e ainda há esses discursos, alguns discursos de uma educação, principalmente nos anos 90, tinha muito isso de não frustração, de não traumatizar. Isso não quer dizer que a gente tenha que educar para a violência, já vamos falar disso. Que educar para as sombras, educar ensinando que nós não vivemos em um jardim perfeito, não quer dizer traumatizar a criança. Não quer dizer a gente criar traumas para que ela lide com os traumas futuros. Não é isso. Mas é a gente contar que isso existe. Mostrar que isso, desenvolver a inteligência e a esperteza da criança. E é isso que essa família não está fazendo. Essa família está negando. Então, ao invés de já que ela está amaldiçoada, ao invés da gente pensar em como vamos prepará-la para isso, como vamos contar isso para ela? Como que vamos prepará-la para no momento em que, se isso acontecer, ela não vá lá e coloque o dedinho dela, né, na roca de fiar, no fuso? Não, eles não pensam isso, eles pensam, vamos queimar todos os fusos, vamos tirar tudo isso da frente, como se isso fosse possível, tirar todo esse perigo. Então, aqui já vai mostrando um pai e uma mãe que estão educando para a alienação e não preparando para a vida, como ela é, vida, morte e vida. Então, é um conto que vai nos falar muito da educação das meninas, em que elas devem ser educadas não só para viver nesse jardim perfeito, nesse jardim do Éden, porque nós não estamos no Éden, elas vão falar de vamos educar meninas espertas e não princesas alienadas. Então é um conto que vai, na verdade, até quebrar um pouco isso de que a princesa tem que ser tratada, né, como um bibelô, ela deveria ser tratada para a esperteza, para lidar com a sombra. Ao mesmo tempo, também tem algo um pouco aqui dos mitos, de que a pessoa, a criança, esse ser tem uma ideia, isso do herói, né, da criança, ou do herói que vai nascer muito abençoado, que vai ter muitas bênçãos, que vai trazer muita luz para esse mundo, ou como um semideus, ou como alguém que recebe muitas vezes muitas bênçãos das fadas, né, dos seres superiores, enfim, é alguém que vai passar trabalho. Então, isso tá nos mitos, isso tá nos contos. Se tu veio para ser herói, se tu veio para ser um ser de luz, se tu veio para ser um salvador, esquece a vida milionária do burguês feliz e contente sempre na praia. Na praia, na felicidade, no jardim eterno. Não vai rolar para quem é esse ser iluminado. Então, se tu nasceu com superpoderes, super bênçãos, com super luz, a tua vida vai ser trabalhosa. Tu vai ter bênçãos, mas a tua vida vai ser trabalhosa. Então, esse conto está repetindo um pouco isso. É uma criança milagrosa, uma criança iluminada que vem cheia de bênçãos das fadas, cheia de virtudes,
e que vai passar trabalho, né? Vai ter uma maldição aí. E os pais ainda não ajudam, não tem a postura correta. Então, vamos educar a nossa filha para ser uma guerreira, para ela ter consciência das sombras. Vamos estudar a história dessa fada das sombras, vamos ensiná-la a não colocar o dedo no fuso. Não, eles vão fazer o contrário. Vamos alienar a fada, vamos alienar ela da escuridão, vamos queimar todos os fusos. Porque eles querem preservar a filha querida da desventura. Mas não tem como a gente preservar alguém, a gente tem como proteger, claro, lá na infância. Mas aqui eles estão fazendo uma alienação simbólica, a gente não tem como preservar das vicissitudes da vida. E é isso que o conto vai dizer, que a gente deve educar as crianças para a sombra. Os demais dons das fadas confirmaram-se. A menina era tão linda, amável, gentil, inteligente, que era impossível olhar para ela sem admirá-la e querer-lhe bem. Eis que justamente no dia em que completou 15 anos, estando o rei e a rainha ausentes, ela ficou sozinha no castelo. Passeou, então, por toda parte, percorreu à vontade todos os aposentos. E, por fim, foi dar em uma antiga torre. Subiu por uma escada estreita, deixa eu pegar aqui minha canetinha, senão me perco. Subiu por uma escada estreita em caracol e chegou diante de uma porta. Na fechadura estava uma chave enferrujada, e quando a girou, a porta abriu-se, deixando ver um pequeno quarto, onde uma velha sentada diante da sua roca fiava o linho com o fuso. Então aqui nós já vamos ter vários elementos, que todos os dons, então, que as fadas deram para a menina confirmaram-se. Então ela cresceu com todas as bênçãos. Linda, amável, dócil, gentil, inteligente. Então não tinha como olhar para essa menina, não admirá-la, não querer-lhe bem. Então já mostra assim, gente, é improvável que algo ruim vá acontecer com uma menina tão abençoada. Com uma menina que é princesa, que é nobre, que ganhou todas essas virtudes, ela tem tudo de bom. Então a gente fica, nada vai acontecer de ruim para alguém que já está vivendo no Éden, né? A questão é, uma menina tão inteligente, por que não se preparar essa menina para o que virá? Pois, aqui quando fala dessa maldição, existe essa ideia da roca, né, a roca de fiar, que é essa ideia da roda da fortuna do tarô, e que tem muito a ver com os mitos das moiras, das 13 moiras que fiavam o fio da vida. Então, uma é jovem menina, outra tem uma idade de mãe, a meia-idade feminina, e a outra é uma velha, uma idosa. Então, as 3 idades da vida, e tem essa ideia do tempo das mulheres governando esse fio da vida na roda da fortuna da vida. Então, eram as moiras que iam fiando o fio, e quando chegava um momento, uma lá com a tesoura mais velha, pá! Então, ela cortava e aquela pessoa morria e ia lá para o Hades, que é a representação da roda da fortuna do tarô. Essa carta que vai falando dessas subidas e descidas do tempo. Então, isso estar de fora, isso ser quebrado, está dizendo o quê? Que essa menina está alienada das coisas do tempo, das coisas da vida. A gente está negando que a ela o direito de se frustrar, o direito de conhecer o lado das sombras. É claro que isso não se faz com traumas. Isso se faz, como que se faz essa educação? Lendo contos de fadas, por exemplo, lendo mitos,
saindo do castelo, conhecendo o que é dor nos outros, né? Se compadecer, conhecendo outras realidades, vivendo na diversidade, não só presa no castelo. E aqui a gente vai vendo a menina, ela não conhecia o castelo. Justamente no dia em que completou 15 anos, então até esse momento, o rei e a rainha estavam ausentes e ela ficou sozinha no castelo. Então, pelo jeito, é a primeira vez que ela fica sozinha e que ela pode explorar. Passeou então por toda a parte, percorreu à vontade, ou seja, então ela antes não estava à vontade por todos os aposentos, e por fim foi dar com uma antiga torre, que provavelmente ela não conhecia. Então ela não pôde explorar. Como que se educa uma criança para a roda da vida? A gente educa deixando ela explorar os ambientes, ela brincar com barro, ela se frustrar, ela sentir medo, abrir um aposento, ai, é escuro, aquela brincadeira que as crianças fazem de explorar, de se frustrar, de fiar o fio na roca, né? Ou seja, de fazer artesanato, porque a gente se frustra fazendo artesanato, muita coisa não dá certo, né? Como a gente quer, enfim. Aqui vai mostrando então que essa menina é quase uma criança presa em um apartamento que ela não pôde explorar, apesar de toda a sua luminosidade, então toda essa parte da frustração foi tirada da vida dela, claro que é um exagero, e ela nem conhecia uma roca, que era justamente o que se dizia da maldição da vida dela, que na verdade é algo que vai acontecer com todos nós, porque chega um momento na vida que se diz pelos mitos, né, em que a vida vai te tirar coisas muito preciosas, em que tu vai passar por frustrações. E isso é inerente à vida. E tu precisa ter ferramentas para lidar com isso. E a menina não tinha, porque ela nem conhecia um fuso, né? Então ela subiu por uma porta estreita, em caracol, chegou diante da porta, a fechadura estava com uma chave velha enferrujada, ou seja, um local que ninguém sabia, estava lá escondido nos porões do inconsciente. E quando a girou, a porta abriu-se, deixando ver um pequeno quarto, onde uma velha sentada diante de uma roca fiava o linho no fuso, ou seja, o tempo passou para essa menina e ela vai encontrar aquilo que estava escondido. Mas o que é que seus pais, que maldição é essa que seus pais tanto querem esconder? Boa tarde, senhora, disse a princesa. Que estás fazendo? Estou fiando, disse a velha, acenando-lhe com a cabeça. E o que é isso que gira tão engraçado? Perguntou a menina, e pegou o fuso para experimentar se sabia manejá-lo. Mas, apenas tocando nele, realizou-se a maldição da fada, e ela espetou o dedo e uma gota de sangue pingou no chão. No mesmo instante em que sentiu a picada, caiu na cama que ali estava, já naquele aposento, e mergulhou em sono profundo. Aqui nós vamos ter vários símbolos dos mitos e dos contos antigos, ancestrais, e que vão falar dessa passagem aqui, a roca, né? A passagem do tempo para a menina, ou seja, ela não foi educada para essa passagem do tempo. E o que aconteceu com ela? O que é esse picar e cair um pingo de sangue? É a menstruação. Então, o tempo passou para a menina, a infância acabou e ela menstruou. Ela cresceu, né? Se tornou biologicamente adulta, né? Veio a transformação da menstruação, não se tornou mulher, porque ninguém se torna mulher menstruando, mas ela menstruou, ou seja, veio essa mudança, essa passagem muito significativa para a menina, e foi algo que a família manteve em segredo. Quantas meninas ainda hoje, em 2025, no século 21, não têm uma educação menstrual, uma educação para a adolescência, uma educação da sexualidade adequada? Quantas famílias, quantas pessoas, quantos pais negligenciam isso
por medo de por tabus. E que tabu é esse que tem a menstruação, que tem a passagem do tempo para a menina? É o tabu de uma maldição, de que a menstruação é uma maldição, de que a sexualidade feminina é uma maldição. Isso vem lá do Gênesis, da Eva, vem de outros, da queda, né, de Adão e Eva, e que o ventre feminino, no Gênesis 3, é amaldiçoado, ou vem de outros contos também, que vão trazer essa questão de que a menstruação, de outras tradições, mas a principal é essa, de que é uma maldição. Depois nós vamos para uma outra época também, se a gente for ver lá na Idade Média, no Maleus Maleficarum, que fala das bruxas e de como demoniza a sexualidade feminina, e a partir disso muitas mulheres foram queimadas na fogueira, e de que a sexualidade feminina é pecaminosa. E esse medo também de uma outra coisa, que com a menina menstruando e a sexualidade feminina, o corpo feminino se desenvolvendo, ele vai estar suscetível a uma maldição milenar, desde que a primeira menina existe, que é a maldição da violência sexual. Porque as meninas são vulneráveis desde sempre, desde que a primeira menina existiu, são vulneráveis à violência. E isso, para muitas famílias, é vivenciado como uma maldição, principalmente antigamente, quando tu tinha uma filha menina, esse era um grande medo. Ih, vai sofrer, vai menstruar, não se falava tanto em estupro e violência, mas é um dos grandes medos. Se eu tenho uma filha, eu também vou estar suscetível a vivenciar isso, a vivenciar essa dor. E ao invés de se falar isso com as meninas e se prepará-las para isso, se esconde. Isso é um pouco também o que acontece em outros contos de meninas na Idade Média, como que tinham na Idade Média. A educação das meninas se dava muito pelos contos e pelos mitos. Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e vários outros contos vão tratar do ciclo menstrual e desse perigo à violência sexual e de como as meninas tinham que ser espertas e tinham que desenvolver a inteligência. Tinham que ser espertos. Isso é um dos contos principais, como a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e Bela Adormecida. Então, Bela Adormecida é um clássico da menstruação e da violência sexual, que vai mostrar também essa questão, que quando tu não educa para a sexualidade, quando tu não educa para as mudanças no corpo, por medo de tabus, por medo de maldições, o mais provável é que isso vá acontecer. Enquanto que se tu tiver uma menina desperta, uma menina educada, uma menina que foi educada para ver os sinais, para estar preparada para esses momentos, ela tem menos chances de vivenciar esse trauma. A mesma coisa com a violência. Crianças que sabem que seu corpo deve ser respeitado, que sabem ler os sinais, que sabem como se cuidar, elas são o terror, né? Elas são tudo o que os predadores não querem. Então, crianças bem formadas, né? Então, esse conto lá da Idade Média e depois compilado pelos irmãos Grimm lá no século XVIII, vai dizer justamente sobre isso. Educação sexual é necessária à sobrevivência das meninas, à dignidade das meninas. E aí está. Quando isso aconteceu, todo mundo começou a dormir. Quando ela menstruou, todo mundo começou a dormir. A menina, não sabendo o que estava acontecendo, os pais negando, todo o reino negando esse crescimento, todo o reino, toda a comunidade dessa menina
negando a que ela estava suscetível agora que ela estava crescendo, a maldição vai se concretizar. E qual é a maldição? A maldição de viver em um mundo tão violento como o nosso e ainda estar desinformada. Então, todo mundo entra nesse sono profundo. Então, antes, quando nós tínhamos uma menina que não havia menstruado, uma menina que brincava, né, uma menina tão cheia, amável, gentil, inteligente, enfim, o reino estava todo desperto, né, estava todo mundo ali super protegendo a menina. A partir do momento que ela menstruou, ela não é mais aquela nossa menininha querida que morreu. Ela passa aqui por um processo de morte. A menina morreu, nós vamos para a menina adolescente, que entra num estado ali de nuvem, né? Algumas meninas passam por esse estado que é tipo um puerpério, assim, que tu fica meio nas brumas das primeiras menstruações, nas brumas, algumas nem lembram o que aconteceram, tem assim uma... eu não lembro o que aconteceu comigo dos 11 aos 13 anos, sabe? Que é um momento um pouco antes de menstruar ou depois de menstruar, que fica um tempo meio nuvem. E é aquele sono da adolescência. Tu vai só pro quarto, tu só dorme, vive de menstruação em menstruação, enfim, tu tá vivendo todas aquelas transformações. É um momento que muitas vezes as meninas se encasulam, né? Elas ficam recolhidas. E ao invés de o reino, a rainha e o rei estarem ali, eles entram junto nessa nuvem. Não sei o que fazer com essa adolescente, então ela não existe mais, entra todo mundo nesse sono profundo. Mas mesmo ela ali dormindo e vivenciando esse recolhimento, o mundo lá fora não adormeceu. Esse sono se estendeu por todo o castelo. O rei e a rainha, regressando nesse momento, adormeceram na sala, assim como toda a corte. Dormiam os cavalos na estrebaria. Dormiam os cavalos na estrebaria, os cães no terreiro, os pombos no telhado, as moscas na parede, até o fogo que flamejava na lareira. Apagou-se e adormeceu. O assado cessou de cozinhar, e o cozinheiro, que tentava agarrar pelos cabelos um ajudante, também adormeceu nessa posição. O vento paralisou-se, e nas árvores, diante do castelo, não se mexeu mais nenhuma folha. Em volta do castelo, cresceu então uma sebe de espinhos, que cada ano se tornava mais alta, e acabou por circundá-lo e cobri-lo todo, de maneira que não se via mais nada dele, nem mesmo a bandeira da mais alta torre. Na região, espalhou-se a lenda da Bela Adormecida. De vez em quando, aparecia algum príncipe tentando atravessar o espinheiro para entrar no castelo, mas não conseguia, pois o espinheiro impedia-o como se tivesse em mãos e o segurasse. Assim, os jovens ficavam emaranhados e, não podendo desvencilhar-se, acabavam morrendo. Então, aqui nós já temos vários outros elementos. Além da alienação total daquela família e daquele reino, que passou a adormecer junto com a menina. Então, nós temos a Bela Adormecida passiva, vivendo muitas transformações, que não consegue lidar com as questões do mundo lá fora, até porque ela não foi nada preparada. Nós temos, então, pais, um reino todo alienado ao que essa menina está vivendo. Então, vai falar aqui um pouquinho da solidão que as adolescentes podem passar por não terem essa educação para o crescimento, essa educação para a adolescência, para o que está, para essas transformações que estão correndo nela. Então, ela se fecha e o mundo, ao invés de ir até ela, os pais, de acolher o mundo ali, se afasta, se adormece também. Então, aí nós temos uma florzinha, né? E aí vem aquela questão da flor, então, que cria espinhos em volta para
para proteger aquela menina. Então, de algum modo, essa menina vai criar, essa menina que está alienada, que essa psique que está tão recolhida, vai criar espinhos para afastar os outros. Então, aí que vem aquele comportamento espinhoso, né, da adolescência, de se resguardar de todo e qualquer um que vem. E aí, ali vai dizendo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, ao saber que tinha uma menina dormindo, ou seja, uma presa fácil, vão os príncipes assanhados. Então, sempre tem um que quer entrar lá. Por que quer entrar? Para ver uma menina dormindo, né? Então, aí já vem uma coisa bem doentia, que a gente chama do fetiche do patriarcado pelas virgens mortas. Então, assim, a gente aqui, eles estão falando como se fosse uma coisa supernatural. Espalhou-se a lenda da Bela Adormecida, ou seja, uma menina fácil de ser abusada. De vez em quando aparecia algum príncipe tentando atravessar o espinheiro para entrar no castelo. Por que tanto quer entrar no castelo, né? Sabendo que a menina está lá em coma, mas não conseguia, pois o espinheiro impediu. Então entra um pouco aquela fase que a menina não quer saber. Se tem uma fase que essa fase pouco se fala, né? Se fala muito, que as adolescentes só querem namorar, enfim, não, mas tem a fase em que elas não querem nem chegar perto dos pretendentes, que elas ficam adormecidas, que elas ficam recolhidas, que elas querem só se vestir de preto, que elas querem mostrar, não venham até mim. Muitas até tiram tudo ou qualquer, elas se desfeminizam, né? Tem uma fase, então, que elas se vestem bastante, assim, de forma neutra, ou até mais masculina, que se fala os tomboys, né, que são as meninas tomboy, porque elas estão, isso pode se tornar também uma fase em que elas querem afastar esses pretendentes. Mas também há aqui algo cultural do patriarcado, que é um imaginário erótico, um imaginário abusivo, que é a questão das virgens suicidas, das virgens mortas, que é a ideia, sim, de sair agarrando e beijando meninas mortas. Isso é algo bastante comum no imaginário dessa época e desse patriarcado moderno ou medieval, que é imaginar uma menina virgem, branca, né, que está quase morta, gelada, e que está lá dormindo morta, e vai alguém lá e vai abusar da menina. Isso é bastante comum nos contos. Então, a gente vai ter aqui a Bela Adormecida, que é o clássico, vai ter a Branca de Neve, depois a gente vai ter em Shakespeare a própria Julieta, a gente vai ter em Shakespeare também a Ofélia, que também é essa ideia da virgem morta. Então, existem muitos contos e muitas histórias e muitas lendas sobre as virgens mortas. Isso a gente tem até hoje, existe alguns filmes que se chama até As Virgens Suicidas, da Coppola, em que ela vai trabalhar justamente isso. As meninas, né, são várias irmãs que estão menstruando e entrando nesse início da adolescência, e aí todo mundo em volta fica erotizando elas, ficam assediando, até que elas vão enlouquecendo e uma por uma se suicida. Então as pessoas ficam, e quanto mais uma mais vai tendo o desejo desses meninos pelas outras. Porque é isso, ficou um desejo incontrolável por aquela que quer se matar. Enquanto mais as irmãs iam se matando, mais o desejo pela outra ia aumentando. Então, há esse fetiche patriarcal por virgens mortas, por agarrar virgens mortas ou aquela que está com a noiva cadáver. Então, há todo esse imaginário patriarcal e a gente não consegue imaginar por quê, mas ele existe, esse mito, né? Tanto que eles morriam. Assim, os jovens ficavam emaranhados e não podendo desvencilhar-se e acabavam morrendo. Existe
um artigo que eu também vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo de estudos, que fala da Ofélia Morta, que é a Ofélia do Shakespeare, em que a Marcia Tiburi vai analisar justamente essa questão, com várias referências literárias, desse fetiche patriarcal pela Virgem Morta. Muitos anos depois, chegou à região um príncipe e ouviu um velho falar no espinheiro, dizendo que atrás dele havia um castelo, onde uma belíssima princesa dormia há 100 anos. E com ela dormiam o rei, a rainha e toda a corte. O príncipe já ouvira seu avô, sempre os homens, né, contar que muitos príncipes haviam tentado atravessar um espinheiro para agarrar a menina, mas que ficaram emaranhados e acabaram morrendo de maneira horrível. Então o príncipe disse, claro, daí vem o desafio para o cavaleiro: eu não tenho medo. Abrirei uma brecha no espinheiro e chegarei onde se encontra a tal bela adormecida. Não deu atenção ao bom velho, que tentou, por todos os meios, dissuadi-lo da aventura. E, justamente, se completaram os 100 anos, tendo chegado o dia em que a bela adormecida devia despertar. Quando o príncipe se aproximou do espinheiro, viu que estava todo coberto de grandes e belíssimas flores que espontaneamente se separaram para deixá-lo passar, fechando-se depois às suas costas. No pátio do castelo, se deparou com cavalos e cães de caça malhados, dormindo, deitados no chão. No telhado, viu os pombos com a cabecinha debaixo da asa, também dormindo. No interior do castelo, viu as moscas dormindo, grudadas na parede. Na cozinha, o cozinheiro na mesma atitude, de braço erguido, e a criada sentada diante da galinha que estava depenando. Continuou andando e na sala viu toda a corte dormindo. E recostados no trono, o rei e a rainha adormecidos também. Ou seja, para ele lá entrar lá no castelo e abusar da menina, estava todo mundo adormecido, né? Todo mundo foi né? Ele não teve dificuldade nenhuma de entrar lá para agarrar a pobre bela adormecida. O silêncio era tão completo que ele ouvia a sua própria respiração. Finalmente chegou à torre e abriu a porta do quarto onde dormia a princesa. Ela estava deitada e era tão linda que o príncipe não conseguia despregar os olhos. Inclinou-se e deu-lhe um beijo. Claro, né? Ela estava ali parada, por que não beijar uma moça em coma? Não tem ninguém aqui, né, para me dizer que não, então eu vou agarrar a menina vulnerável ali. Então é algo, assim, quando a gente fala desse fetiche, que é incentivado nesses contos. Eles vão não só dizer que isso acontecia, não só falar desse imaginário, mas como legitimar isso como algo belo, né? E, na verdade, tudo isso está acontecendo, e por isso aí a subversão, né? Que vem o outro lado da ironia do conto, de dizer ele não encontrou dificuldade nenhuma, né? Ninguém disse que não, tá todo mundo adormecido para essa cultura de abuso, né? Com aquele beijo, a bela adormecida abriu os olhos, despertou e olhou sorrindo com doçura. Então aquela vai até agradecer: nossa, você me beijou sem meu consentimento. Ele tomou-a pela mão e juntos desceram a sala. Então o rei, a rainha e toda a corte despertaram também, olhando-se pasmos uns aos outros. Os cavalos no pátio levantaram e relincharam. Os cães de caça espreguiçaram-se, agitando os rabos. Os pombos no telhado tiraram a cabecinha de sob as asas e olharam em volta, e saíram voando para os campos. As moscas voltaram a esvoaçar. O fogo na cozinha reavivou-se.
tornou a crepitar e continuou a cozinhar a comida. O cozinheiro deu o safanão no ajudante, fazendo gritar, e a criada acabou de depenar a galinha. Então, na verdade, o que tem aí nesse despertar, tá? Se a gente for olhar sobre o ponto de vista esse cultural que a Márcia Tiburi faz e outros adultos e outros autores vão falar sobre essa questão do fetiche pela virgem suicida, pela virgem morta, né? Que é muito comum. Nós vamos ter esse aspecto, então, de como existe toda uma cultura que valorizava, né, que incentivava o estupro de vulneráveis e de meninas que estariam lá adormecidas. E aí eu entendo aquela questão também, né, de adormecer as meninas pelas drogas, enfim, de dar substâncias para as meninas adormecerem, e aí ser mais fácil, enfim, colocá-la nessa situação vulnerável e, enfim, abusar da menina. Mas se a gente for ver pelo outro olhar dos símbolos, tá? Nos contos de fadas, o príncipe, ele vem despertar como essa parte da alma feminina, essa parte ativa da alma feminina, que vai despertá-la, que é o ânimos e o ânima, né? Então, o ânimos da menina, como a gente vai para esse feminino arquetípico, o seu outro ponto oposto é o ânimos, que é essa figura do masculino interno em cada uma das meninas que precisa ser desperto para que ela possa agir nesse mundo. No caso aqui da Bela Adormecida, então ela não foi preparada pelos pais para viver tanto a menstruação quanto o seu crescimento, sua adolescência, sua sexualidade, todas as transformações que viriam no crescimento dela. Ela estava muito vulnerável, então ela se encapsulou, ela teve algumas formas, alguns espinhos, né, alguns comportamentos espinhosos que de alguma forma é uma forma de proteção, né, de afastar toda forma de abuso e de se proteger dentro de uma sociedade tão alienada e violenta, mas esse ânimos que não foi bem educado pela família, que ela não teve a oportunidade de desenvolver, lá depois de determinado tempo, depois de alguns traumas, ele pode surgir. Então, fala assim no final. Alguns dias depois, celebraram o casamento do príncipe com a Bela Adormecida, que viveram muito felizes até o fim de suas vidas. Então, há essa ideia cultural de que, sim, há uma legitimação desse abuso de adolescentes, desse abuso de meninas adormecidas, de meninas indefesas, e esse fetiche pela menina morta, mas há também a outra questão que é, depois de viver tantos traumas, ainda é possível recuperar esse ânimo, esse masculino interno, esse masculino arquetípico, tá? Não, a gente não tá falando dos homens em si, é esse masculino, esses atributos arquetípicos masculinos, que seria do masculino saudável, que é essa questão da ação, de se preparar para se defender, de saber ver que tu está numa situação de perigo, de não ser indefesa, de ser esperta, de se proteger, de procurar ajuda. Mesmo que te aconteça muitas coisas traumatizantes, ainda é possível a gente despertar esse ânimos, né? Despertar, então, onde estaria a luz, né, nessa sombra? Então, nesse despertar que a Bela Adormecida e que a gente está vivendo arquetipicamente com essa primavera, depois de a gente ter passado por esse inverno da alma, em que a gente vai olhar, porque no inverno há aquela escuridão, a gente está no meio dos traumas, no meio das coisas ruins, e lá a gente vai ter que descobrir uma fagulha, um pontinho de luz, para que a gente possa retornar.
E é esse ânimos que vai vir esse novo despertar, quando a gente pega aquela fagulha de luz lá do inverno, né, lá das sombras, lá debaixo do submundo, e a gente decide subir e ver a luz, eu vou sair desse fundo do poço que eu tô e vou despertar. Há esse novo despertar. Então a gente vai usar, é possível, a partir desses traumas, transformar algo em belo. E ao mesmo tempo, quando vai dizer que aquela menina que nasceu naquele jardim encantado não é preparada para aquela fagulha de sombra, porque quando a gente está na alegria, na felicidade, quando as coisas boas estão acontecendo, quando a gente está na roda da fortuna das coisas boas, é que a gente tem que também olhar para aquele, não esquecer que aquele pontinho de sombra existe, né? Que aquela portinha que vai nos levar ao submundo, aquele ponto, uh, uh, aquele pontinho escuro, aquele pontinho de sombra, a gente precisa aprender com ele, porque a descida vai chegar. Então, não tem como assim, a gente se proteger. Quando se fala nessa questão de felicidade tóxica, que se vende essa ideia, nós vamos viver uma primavera eterna, você tem que estar sempre feliz, você tem que estar sempre contente, você tem que ensinar para o seu filho, né, ensinar a sua criança, não tem que ter frustrações, não tem que ter mesmo o trauma, mas tem como a gente, na alegria, lá no jardim, na felicidade, e mostrando para as crianças, ou mostrando para nós mesmas, que os momentos difíceis virão. E tem como a gente se preparar. Como? Estudando, lendo, convivendo com a diversidade, sabendo que nem todo mundo está no jardim encantado, no castelo encantado, nem todo mundo está cheio de bênçãos, olhando para fora do castelo. A gente precisa olhar para fora do castelo e se preparar. E se a gente se a gente está numa jornada como heróis e heroínas construindo a nossa própria história, a gente vai passar por essas questões. Não tem como estar nesse mundo, nós não estamos no Jardim do Éden. E a gente precisa preparar as crianças para isso. Essa é a questão do conto. Mesmo que as nossas crianças de apartamento, as nossas crianças de condomínio, de praia, piscina, clube, escola particular, ou enfim, que vivam numa certa estrutura alienante, protetora, mas também alienante, é possível que essas crianças também sejam educadas para isso. Que elas precisam se frustrar em pequenas coisas. Claro, a gente não vai traumatizar as crianças, mas as crianças precisam viver pequenas mortes, pequenas frustrações, a frustração de ter que cuidar de um animalzinho de estimação, por exemplo, que é muito bom ter um animalzinho, mas também ter que limpar as fezes, ter que levar para passear, tem o lado bom e o lado não tão bom. Então, quando a gente está nesse jardim, a gente precisa ver vivenciar isso, até porque o jardim ele vai nos ensinando sobre esse ciclo de vida, morte e vida. Nada como ter uma flor e que vai morrer, entendeu? Então não adianta ter uma vida só de flor de plástico. Tem que ter uma vida, cuidar de um jardim, de uma planta de verdade, se frustrar e, principalmente, educar as meninas as crianças para a sexualidade. Educação sexual é um direito das crianças, educação para a não violência, para que elas saibam se proteger. Então, que a gente não crie, e o próprio conto de fadas está dizendo isso, não criem meninas indefesas, olha o que pode acontecer com ela. No final, os irmãos Grimm dão um final feliz, querendo trazer esse ânima para essa menina, querendo mostrar, né, primeiro, uma passada de pano ali no príncipe, né, uma passada de pano básica nas ações ali do príncipe, mas mesmo meio que querendo dar uma esperança naquela época, porque hoje a gente já consegue imaginar o que a princesa poderia ter feito de diferente, né, para se ajudar, mas que é possível, depois do que ela passou, ela retornar.
Mas tem essa questão, sim, muito de perdoar o nosso agressor, né? Elas têm essa questão. Esse conto, ele é uma versão de um conto mais antigo, que eu vou ler para vocês, o original, que é um conto de uma menina, não se chama Bela Adormecida, em que ela passa por uma violência, uma situação de violência de um rei. O rei não vai lá beijá-la para salvá-la. Não tem o beijo da salvação. Ela vai, ser violentada mesmo, e a partir dessa violência é que ela vai despertar. Eu vou ler então aqui para vocês e depois vou colocar lá no nosso grupo, meu drive, só um pouquinho, vou abrir aqui. Contos primaveris. Contos primaveris, old school, tá, pessoal? Aqui. Encontro old school. Onde está? Bela Adormecida, Branca de Neve. Ai, não me diga que eu não coloquei aqui para nós. Então, vou fazer um vídeo. Eu não tô com ele impresso aqui. Eu vou fazer um outro vídeo, então, e vou colocar para vocês, então, esse outro conto, que é mais antigo, que a Bela Adormecida, principalmente das primeiras versões da Bela Adormecida, que é do Perrault, lá já do século XVII. Tem uma versão, então, que é uma outra princesa, que também adormece, e aí um rei, só que a história é de um rei, que vai até lá justamente para isso, com essa paixão enlouquecida, imagina, né, uma menina dormindo, e ele estupra ela, e ela engravida e tem gêmeos, e é quando eles nascem, é quando ela tá grávida que ela desperta. E no final ela casa com o tal do rei, até porque tá com os filhos, enfim. Aí o rei se separa da rainha e se casa, então, com ela. É bem chocante esse conto. E os irmãos Green vão dar uma leve amenizada, que ainda é bastante chocante para nós nos dias de hoje. Por que sair beijando meninas semi-mortas, em coma, não é algo nem um pouco bonito e é agradável. Mas se a gente for olhar por esse lado dos símbolos, o príncipe nesses contos sempre vai ser esse ânima sendo restaurado na menina, é ela se salvando. Hoje a gente já poderia representar, bom, ela despertou e ela mesma se salvou e foi embora, deu tchau mãe, tchau pai, vou viver minha vida, né? É mais ou menos isso, mas naquela época só se supunha que a forma da menina, então, ela, então, se proteger era assim, ela construindo, né, uma nova vida. E ali, nesse caso, então, ela está resgatando o ânima. Quando nós falamos, então, de assumir a menina como protagonista, é esse ânima que nós estamos falando. Que daí no Conto de Fadas é literal, como o príncipe encantado, que é o cavaleiro, né? É o cavaleiro interno. É o cavaleiro interno da menina, é essa menina protagonista, essa menina salvando a si própria. Então, a lição desse conto são muitas. É um conto sobre menstruação, é um conto sobre abuso, é um conto sobre a educação da sexualidade das meninas e um conto para não educarmos meninas alienadas. Então, quando a gente for ler, caso vocês forem ler para crianças, é bom a gente sempre adaptar esse final, sempre mostrar, né, que esse final não é legal e o que ele está querendo mostrar e poder até imaginar com as crianças, né, de que forma a Bela Adormecida poderia ter salvado, de que forma os pais poderiam ter protegido melhor a Bela Adormecida. E é um conto também muito bom para a gente resgatar essa questão de meninas ou de pessoas que vivenciaram abusos na infância e na adolescência, para que
mostrando que sempre é possível. Esse conto vai mostrar uma questão primitiva, né, de uma psicologia primitiva que vai dizer nem tudo está perdido. Não é porque isso te aconteceu que a tua psique acabou, né? Isso não te define totalmente. É possível você retomar. É possível você não viver adormecida nesses traumas. É possível você não viver enterrada numa cama depois que essas coisas aconteceram contigo. É possível a gente retomar. Tu é essa flor milagrosa, como a gente falou no primeiro encontro, e improvável, né? Nós somos a vida, escolha a vida. Nós somos as flores, a flor da vida, o improvável que acontece no mundo. Então, é possível a gente construir uma nova história, mesmo que isso tenha acontecido. É possível a gente dar um sentido. E tudo isso aconteceu não por culpa da menina, é todo um contexto que ocorre de uma sociedade ali, de famílias alienadas, de uma sociedade, um reino alienado, então que permite, toda uma estrutura que permitiu e não cuidou dessa menina. Então não é culpa dela. E tem como ela assumir como uma missão para si e se, não digo curar, mas construir uma nova história. E é isso que os contos de fadas querem ensinar, que é possível a gente ser o protagonista, a gente assumir esse ânimos. Então, todos esses contos que a gente for falar do príncipe, a gente está falando do ânimos, que é uma forma primitiva de dizer meninas protagonistas, meninas que assumem o seu papel de heroínas da própria história e que vão construir uma nova vida, tá? Então, esses são os símbolos que nós temos aí nesse conto. E vou deixar então para vocês lá no nosso grupo o Contos de Fadas original que inspirou a Bela Adormecida. Até o nosso próximo encontro, próximo conto, que será Branca de Neve e os Sete Anões ou os Sete Véus da Alma. Até lá!